Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, do Instituto Márcio Staden. Estamos hoje na nossa 10ª edição do nosso projeto, que já conta com mais de 2.700 visualizações no nosso canal do YouTube. E temos hoje um convidado muito especial aqui no Instituto. Estamos retornando ao formato presencial novamente. E temos hoje aqui no Instituto um convidado muito especial. Muito obrigado por ter aceito o convite, Ingo Plöger. Muito obrigado, Maurícios. Muito obrigado ao Instituto. E é uma grande honra poder participar no primeiro relançamento presencial. E é um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, Ingo Plöger é um empresário brasileiro de muito sucesso, de descendência alemã, 3ª geração no Brasil, além de ex-aluno do Colégio Visconde de Porto Seguro e importante associado do nosso Instituto Márcio Staden. Atua há décadas em prol do incremento das relações comerciais entre o Brasil e a Alemanha, foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, aqui em São Paulo, por 2 períodos. Em 2004, foi eleito a personalidade Brasil-Alemanha pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e recebeu a Cruz Oficial da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha em 2006, o chamado Bundesverdienstkreuz, pelo qual gostaria de lhe parabenizar. Além disso, é comendador pela Ordem de Rio Branco, foi presidente internacional do Conselho Empresarial da América Latina, CEAL, e atualmente Ingo é presidente do Conselho Empresarial do Capítulo Brasil. E, além disso, autor de vários livros e várias publicações. Muito obrigado, Maurício. É um grande prazer estar de volta à escola, prazer estar aqui no Instituto, numa plataforma de grande relacionamento entre 2 países amigos e 2 continentes amigos. Ingo, esse ano nós celebramos 200 anos da independência do Brasil. O que, na sua opinião, se destacou ao longo desses 200 anos de Brasil independente? E você sempre defendeu muito a diversidade que nós temos no nosso país. Você poderia nos contar um pouquinho a sua opinião sobre esse assunto? É um tema fascinante, Maurício. Quanto mais a gente se aprofunda na maneira como o Brasil teve sua independência, mais a gente começa a entender um pouco o atual. O Brasil iniciou o seu processo de independência já antes da proclamação, em 7 de setembro de 22, através de movimentos em diversas áreas do Brasil, como a Revolução dos Beckmann, em 1680, no Maranhão, e outros, que mostravam que havia um movimento de trazer mais independência. E o interessante foi de que eram áreas regionais que buscavam essa independência. E a corte, na época, lutava para que houvesse unidade. E o processo da independência brasileira foi quando Dom João VI trouxe a corte brasileira e voltou a Portugal pós a época napoleônica, houve um movimento em Portugal para que a colônia novamente retornasse a ser colônia. Só que ele trouxe tudo aquilo que um grande império deveria ter: bibliotecas, a parte jurídica, as instituições, etc. E, de repente, Portugal queria desmontar isso. E aqui, o José de Andrade, Bonifácio de Andrade, ele, que foi educado na França, na Alemanha antes, tinha já uma ideia mais republicana, mais democrática, chegou a falar a Dom Pedro I, olha, eu acho que não é por aí, etc. Então, teve um movimento onde se tentou fazer 2 congressos, no Brasil um, e o outro em Portugal, sob uma coroa. Quer dizer, eles não queriam uma divisão. Só que Portugal exacerbou
essa situação de, inclusive, poder não compartilhado, etc. e tal, e fez com que Dom Pedro I proclamasse a independência. E muitos dos deputados que foram do Brasil de volta à corte eram brasileiros. Então, há um movimento interessantíssimo pela união. A verdade, se fez o trabalho pela união até o extremo possível, dentro da diversidade. Então, uma das características brasileiras que forma a sua identidade é a gente se bater pela união na diversidade, na pluralidade. A gente quer a pluralidade. E isso é um atributo fantástico em relação à tolerância, em relação à diversidade. Mas, por outro lado, dá uma dificuldade muito grande de você fazer projetos de longo alcance, de você trazer uma união em cima de um tema só. Então, isso foi, digamos, o grande propósito dentro do próprio Império. Na República não foi diferente. E o interessante é que, em 1922, quando a gente comemorou a Semana do Modernismo, era uma comemoração de um centenário. E veio a pergunta a uma série de artistas dizendo assim, nós vamos comemorar o quê? Que identidade a gente comemora? E trouxeram, dentro do movimento da modernidade, principalmente europeia, uma série de personagens brasileiras das artes que tinham tido uma influência muito forte na Europa. Isso tudo teria passado despercebido se Monteiro Lobato, na época, não dissesse assim, mas eu não gostei, porque nós vamos perder a nossa identidade da origem indígena, afro, da lusitana, etc. E vocês vão trazer uma porção de outras coisas. E aí veio esse embate do modernismo, de um lado, e do conservadorismo do outro. Nada mais do que uma reação a essa diversidade. E hoje, 100 anos depois do modernismo, estamos certamente reolhando essa questão da nossa modernidade e temos forças que dizem não vamos por esse lado e o outro diz queremos muito essa parte mais inovadora, diferenciada e assim por diante. E essa unidade desta independência hoje tem uma nova força de que o Brasil entrando numa esfera de grande relacionamento internacional por esta diversidade se torna cada vez mais interdependente. Então a nossa independência começa a ser transformada numa interdependência. Vemos o Mercosul, vemos a nossa entrada na OCDE, vemos a nossa ação dentro de uma ONU, e assim por diante. Então, nós estamos no meio, Maurício, no meio de uma grande revolução modernista, com uma visão onde nós queremos preservar a nossa diversidade e buscamos um futuro mais unido. É interessantíssimo esse seu ponto de vista, Ingo, sobre esses 200 anos de independência do Brasil e o grande potencial que o nosso país tem. Agora, partindo para uma próxima pergunta, falando das relações Brasil-Alemanha, a Alemanha sempre teve um papel muito importante no desenvolvimento do Brasil, e cito como exemplo a realização de importantes investimentos no século XIX na construção de uma importante linha telegráfica aqui no Brasil, uma grande e determinante contribuição de alemães. Você poderia nos falar um pouco sobre a importância dos alemães para o desenvolvimento do nosso país, não só no que diz respeito ao passado, mas na atualidade também? A presença alemã ela é muito interessante porque nas caravelas cabralinas já tivemos uma presença alemã de um tal de Mestre João, que fez uma descrição do Cruzeiro do Sul. E ele tinha uma dificuldade muito grande de chegar para o Cabral com essa revelação de orientação, porque tinham passado já o Equador e era uma referência.
Só que para Cabral tinham coisas mais importantes a fazer, o que a Nova Terra tinha ali, como é que ele estava se relacionando com os indígenas, etc. Então, as estrelas eram menos relevantes. Mas, em um certo momento, ele lhe deu espaço, e na carta de Pero Vaz de Caminha consta essa parte. Então, os alemães começaram, já nesta época, a ter uma referência e uma curiosidade pelo Brasil, e trouxeram ciência, trouxeram coisas novas, né? E aí segue uma série de eventos que, no meu entender, são muito pitorescos de um lado e, por outro lado, significativos. Você vê que o Humboldt, que era um dos maiores naturalistas alemães, não conseguiu entrar no Brasil, no norte, porque quando ele pediu a autorização, Dom João VI não o deixou, porque era uma influência espanhola, e os portugueses não eram, naquele momento, muito amistosos com os espanhóis, e falou, não, esse fulano só quer ver o que nós temos de propriedades. 30 anos depois, veja lá, Marx, Spitzius e Rugendas, 200 anos praticamente de agora, fizeram uma viagem de quase 2, 3 anos, explorando todas as naturezas, olhando e fazendo uma descrição de Brasil. Então, nós tivemos sempre uma particularidade de você trazer as coisas interessantes e novas do Brasil à flor. E aí, a mineralogia já interessava muito o Brasil, a Alemanha, com Eschberger e outros, tanto é que as grandes explorações de minérios, etc., tinham pesquisadores alemães por trás desse tema. E a nossa grande sorte foi de que Dom Pedro II foi uma personalidade muito curiosa e muito inovadora. Ela era fascinada por coisas novas. Então, ele adorava a fotografia, estava se lançando as fotografias. Então, as primeiras fotografias mundiais, ele, Dom Pedro II, fez. E na exposição em Paris, ele encontrou Marconi. E Marconi mostrou, olha, telégrafo, etc. e tal. Ele falou, você tem que vir para o Brasil. E trouxe ao Brasil o telégrafo. E temos até hoje a Siemens, que instalou os primeiros postes telegráficos, ainda existem alguns aqui. Então, você percebe que na comunicação a Alemanha teve uma presença muito forte, mas também nós tivemos uma história fascinante, por exemplo, na aviação. Em 1921, 22, quando a Alemanha não podia produzir aviões, o sindicato Condor veio ao Brasil para demonstrar um avião, um hidroavião, da Junkers. E, na época, a Alemanha não podia produzir motores, e eram motores italianos. E vieram ao Rio Grande do Sul. E aí duas personalidades, um que era o Rubem Berta, era descendente de alemão, e o Thomas Mayer, exatamente, o Otto Mayer, se interessaram por isso, porque entre o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre e Rio Grande, eles precisavam fazer um transporte de marinheiros. Então, e de barco era muito longo, e falaram, puxa, isso é uma maravilha, né? Esse avião ameriza e compraram o primeiro avião. E ali se formou um sindicato Condor, que, na verdade, foi o início da Varig e o início da Lufthansa. Que interessante. Muitos anos depois, a Lufthansa, em 1994, convida a Varig para participar das Star Alliance. Então, você percebe que o Brasil e a Alemanha, em tantas circunstâncias, estavam juntas. O Zeppelin, que trouxe tantos alemães e brasileiros dentro de uma fase para cá, hoje tem 2 torres ainda, uma no Rio Grande do Norte e um hangar no Rio de Janeiro, mostrando aquele gigantesco, aquela gigantesca nave, né? O dirigível. Em cima disso, a Alemanha e o Brasil tiveram relações industriais muito fortes. Meus próprios avós, que vieram ao Brasil em 1896, desenvolveram aqui indústria de gráfica, editora, papel e celulose, assim como muitos outros. A família Hering, a família Gerdau e
muitos deles se instalaram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. A família Lundgren no norte com as casas pernambucanas. Então, tem uma série de exemplos que até hoje são atividades industriais, atividades que são consideradas como inovadoras. A Alemanha sempre teve essa curiosidade, o Brasil, com essa diversidade, teve muita facilidade em aceitar isso. Então, entre o Brasil e a Alemanha, essa facilidade de transferência de inovação e a oportunidade que o Brasil deu está aqui. Se eu puder complementar, é muito interessante porque percebe-se isso, vejo na minha própria família, vejo no Colégio Visconde de Porto Seguro, o sucesso do colégio com o currículo internacional agora, 55 professores alemães expatriados trabalhando conosco, e nós percebemos que é uma química que funciona entre os dois países. É muito gratificante ver isso, apesar da diversidade cultural que existe, mas existe uma compreensão muito grande de que um pode complementar muito bem o outro. E nesse sentido, eu entendo que nós temos um futuro muito promissor se nós olharmos para a realidade dos dois países. Bom, falávamos até então do relacionamento Brasil-Alemanha, mas é sabido, Ingo, que você se dedica muito à América Latina, ou seja, você defende muito que o Brasil e os demais países da América Latina sejam um bloco, que nós formemos um bloco onde se possa viver, trabalhar, estudar de forma harmoniosa. Você poderia nos falar um pouco sobre esse seu projeto e essa sua visão de uma América do Sul unida? Eu acho que é mais do que um sonho, é uma visão. Eu acredito muito que sonhos compartilhados podem se tornar visões. E graças a Deus não sou o único que tem essa paixão, talvez muito estimulado por aquilo que eu observei e vivenciei na Europa, com a União Europeia. A União Europeia, para mim pessoalmente, é o melhor projeto político que a humanidade construiu na junção da diversidade. Portugueses, espanhóis, gregos, italianos, dinamarqueses, alemães, até há pouco ingleses, noruegueses, estão juntos, com uma só moeda, falando linguagens totalmente distintas, com culturas distintas, mas unidos, e transferiram sucessivamente, paulatinamente, soberanias nacionais para soberanias regionais. Então você tem itens ambientais, você tem itens políticos, você tem itens de direitos humanos, de econômicos, que se juntam cada vez mais dentro de uma composição maior. E você tem países menos desenvolvidos, países mais desenvolvidos, e eles nessa conjugação se brigando, mas se ajeitando. E tudo na paz. Eu acho que essa é uma referência que nós nunca tivemos. Nós tivemos Europas Unidas, como já falamos, napoleônicos, ou na época da predominância dos romanos ou dos alemães. Então, mas era sempre beligerante, era sempre na força. É o primeiro projeto de paz da humanidade. E isso me fascina, porque eu acho que a humanidade conseguiu traduzir isso. É claro que, como numa boa família, quando a gente se encontra, depois dos primeiros beijos e abraços, aí vem as críticas, as brigas, etc. Mas faz parte, depois a gente se reúne de novo, não é? Então, isso é família, isso é uma conjugação de povos. Por que a gente não pode conseguir isso em outros continentes? Por que a gente não pode conseguir isso no nosso continente? Essa é a pergunta que sempre me instiga. E o Brasil, como a Argentina, Uruguai e Paraguai, por um esforço muito grande, estabeleceram um Mercosul que tem observadores, que tem
países que estão querendo entrar. E aos trancos e barrancos a gente vai caminhando nesse sentido. Então existe uma identidade regional em crescimento, com todos os seus percalços, com todas as suas dificuldades. Nós temos a ALADI, nós temos a OEA, e em cima disso nós temos organismos financiadores como o BID, como o CAF, etc., que são elementos de forças integradoras. Infelizmente, nós temos um esporte coletivo, que a gente fala com muita propriedade e muito mal do outro. Então, quando a gente fala da Argentina, os nossos irmãos argentinos, já tem piada pronta no momento que a gente começa a falar. Mas a gente se gosta. A gente tem coisas unidas. É a mesma coisa, Uruguai, Paraguai, Chile, etc. e tal. Agora, nós estamos numa época, Maurício, de interdependência. Independência total, ela não vai para frente. Isso a gente viu em diversas nações que tentaram. Temos, inclusive, agora uma circunstância bélica e que, novamente, é uma reação, na verdade, de busca de independência e através da força. Isso não vai prevalecer. A humanidade não aceita mais esse tipo de coisa. Então, nós na América do Sul e América Latina temos essa força integradora. Mais ainda agora pós-pandemia, mais ainda agora pós essa situação bélica, o que vai acontecer é que nós vamos ter integrações de maneiras diferentes. Então, por exemplo, com as plataformas digitais, a exemplo disso que nós estamos fazendo aqui, que muitos podem nos acessar e conversar, as integrações pela transformação digital já ocorreram. Não há uma família na América Latina, do México à Argentina, que não teve, nos anos da pandemia, dentro de sua casa, uma criança com tablet na mão assistindo a aulas. Universitários assistindo a aulas. Estão voltando a presencial. Perfeitamente. Agora, quem diz que uma aula muito bem feita de matemática em espanhol, em Guadalajara, numa escola especial muito boa, não pode ser utilizado em Ushuaia, na Argentina? Pode ser. Então, existem agora movimentos, e o CEAL é um dos precursores nisso, em buscar plataformas e dizer assim, você quer alguma coisa disso? Suba e pega. A integração energética. Nós já temos algumas, como Itaipu e outras. A condição física é muito fácil. Nós poderíamos estar usando os ventos do sul da Argentina, em época onde nós temos, talvez, falta de energia por causa de chuvas e vice-versa. Então, essa integração energética é factível. Nós temos uma integração, pega a questão, por exemplo, de saúde. Se alguém necessita entrar na fila do SUS e precisa de um diagnóstico, por que não pegar um médico chileno que possa fazer esse diagnóstico e depois ser compensado e assim por diante? Isso tudo é uma integração. Hoje, já com a carteira nosso RG, eu já posso ir ao Chile e voltar, eu não preciso mais de passaporte. Então, essa integração, essa visão, esse sonho, ele começa a ter força, ele ganha tração. Mais ainda agora, com os novos momentos onde a integração pela sustentabilidade se torna um elemento estratégico. A América do Sul é um protagonista na sustentabilidade, na bioeconomia e também na parte energética, onde eu acredito que assim que outros parceiros começam a identificar essa circunstância, e já existem indicadores para isso, nós vamos ter um futuro muito mais solidificado se soubermos trazer o nós mais forte do que o eu. E você citou algo muito interessante, que é uma barreira ainda que nós não temos, ou não teríamos na América do Sul, até na América Latina, em comparação a essa complexidade que foi a Constituição da União Europeia, que é o idioma. Então, se você levar em consideração
que na Europa você tem diversos idiomas sendo falados e mesmo assim esse bloco foi constituído, essa união de países foi constituída com sucesso, a diversidade que nós temos aqui em termos de idiomas e culturas é mínima, o que então não seria uma barreira para que se suceda e se tenha sucesso nesse projeto de bloco. É verdade. O que nos falta é generosidade. Exatamente. Generosidade porque nós temos que ser um pouco mais generosos com os outros. Nós no Brasil estamos reaprendendo essa generosidade. Nessa maior crise que nós temos, dos mais pobres, dos mais fracos, das pessoas, inclusive negros, indígenas, imigrantes, essa integração mais forte que a gente precisa fazer e que a gente está tentando fazer, ela dá um poder moderador para nós, em termos mundiais, inimagináveis. Então, também existem dificuldades em outros países nesse sentido. Então, o Brasil tem muito a oferecer. Nós temos que ser, cada dia, um pouco mais generosos. E, com isso, a gente realiza essa visão. Ingo, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do nosso Brasil. Você já disse aqui que o Brasil caminha da independência para a interdependência. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais este assunto. A interdependência ela é uma relação onde você busca trazer interesses diversos e comuns dentro de um novo equilíbrio. Nem sempre é possível. Nem sempre você tem as mesmas forças. Então você tem que fazer compensações, você tem que fazer outras relações, sempre dentro de um processo de paz. A melhor coisa que você pode fazer numa interdependência é você institucionalizar alguma coisa. Então, quando você institucionaliza, você tem mecanismos onde você agiliza, você tem regras que posicionam. Entre o Brasil e a Alemanha, existe um fato muito curioso. Nós temos os encontros econômicos Brasil-Alemanha. E isso já há mais de 35, 37 anos. O fato é que mostra cada vez mais a complexidade da Alemanha e do Brasil nas instituições. Então, temos instituições culturais, nós temos instituições hospitalares, escolas educacionais, de pesquisa e desenvolvimento, de entidades com fins filantrópicos e assim por diante. Só a cidade de São Paulo mostra um colégio Porto Seguro centenário. Você encontra uma sociedade beneficente alemã, 150 anos. Você encontra um Hospital Oswaldo Cruz, mais de 100 anos. Então, você encontra uma série de instituições, uma Câmara Brasil-Alemanha, mais de 100 anos. 100 anos de institucionalidade dá a você um padrão de diversidade institucional que você tenha facilidade em crescer. E aí você começa a ter a sua interdependência mais agilizada, mais facilitada. Então, o Instituto Martius, por exemplo, é um turbinador da interdependência. Ele pode ter contrapartidas na Alemanha, ele pode ter contrapartidas na Áustria, ele pode ter contrapartidas, inclusive, na Holanda, onde Maurício de Nassau e outros mais têm uma série de novas possibilidades. Ali o Brasil tem um potencial gigantesco. Eu vou citar um pequeno exemplo, o que ocorreu nesta semana. A Alemanha precisa urgentemente de energias alternativas. Brasil e Alemanha fizeram um acordo estratégico de energia em 2007 ou 2008, saindo do acordo de energia nuclear para uma energia sustentável. Existe um acordo que foi firmado, foi ratificado pelos dois congressos, está em vigor. Então, é uma institucionalidade de interdependência, independentemente dos governos atuais. Se for um governo mais à direita ou mais à esquerda, não importa. São dois estados que firmaram um contrato e dão a possibilidade de ter uma interdependência.
Então, o Brasil, especialmente o Brasil, ele criou essa facilidade. O muito necessário agora é a gente crescer nessa interdisciplinaridade para você trazer a força dentro desse contexto. Então, o agronegócio brasileiro mostrou que durante os últimos 30 anos, com tecnologias, com empreendedorismo e com muito afinco, hoje é uma das potências mundiais no fornecimento alimentar. É um grande patrocínio para o bem-estar da humanidade. Já falamos das energias. O Brasil, com a América do Sul, hoje é um dos grandes protagonistas na energia elétrica, das mais sustentáveis. Só no Brasil, mais de 80% é o sustentável. Na América Latina, idem. Então, o produto que sai daqui e vai ser exportado, ele tem 80% de energia elétrica já sustentável. O futuro do Brasil, dentro dessa constelação para os próximos 20 a 30 anos, ele se estabelece dentro dessa visão. Os mais jovens que nos assistem, eles têm uma visão legítima de lá na frente não ter uma União Europeia ou um Mercosul. Eles podem ter a visão de nós termos uma nação unida do tipo de uma União Europeia, onde você tem um passaporte, onde você tem uma moeda, onde você pode viajar, você pode estudar, você pode ter interações dentro de um padrão de paz, dentro de um padrão onde a gente tira as diferenças entre a pobreza e a riqueza total para ter um nível de desenvolvimento humano razoável. Nisso o Brasil pode ser um protagonista. O brasileiro, pela sua identidade que a gente estava comentando lá atrás, é uma pessoa criativa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa aberta e muito crítica de si próprio. Isso é verdade. Ele sai lá fora e fala mal do Brasil. Infelizmente. E, por outro lado, nós comemoramos a nossa união até pelas nossas derrotas. Então, a gente tem o 9 de julho aqui em São Paulo, onde a gente teve a independência, é um feriado que é comemorado. Apesar de São Paulo ter sido derrotado. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com as Farroupilhas. A mesma coisa aconteceu com Guararapes. E assim por diante. Então você diz, por que vocês fazem isso? Porque a gente preza a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Mas não queremos abrir mão de uma unidade. E não é ser, assim, o brasileiro ufanista. Então, essa característica nos dá uma possibilidade de dar uma contribuição às Américas, ao mundo, de sermos tolerantes, de buscarmos unidade, de buscarmos o diverso, de buscarmos o plural. E essa vantagem comparativa é gigantesca. Só o que nós temos que aprender, Maurício, é uma coisa muito engraçada. A sermos mais disciplinados, a sermos mais coerentes, porque entre o inventor e o inovador, você tem toda a disciplina de trazer isso ao mercado. E a disciplina, né, não é o que a gente mais gosta, esse negócio de rigidez também não é o que a gente mais gosta. Aí os alemães têm uma vantagem comparativa muito grande. Complementam. Não é? Eles complementam. Né? E eu, às vezes, eu fico suspeitando, Maurício, que os protagonistas da República souberam disso e colocaram na nossa bandeira ordem e progresso. Para que cada dia, quando a gente olha isso, fale, opa, eu tenho que colocar um pouco mais ordem na minha casa para ter o progresso. Você sabe que a minha próxima pergunta seria justamente essa para você, mediante as enormes oportunidades e o potencial do nosso país, quais são os obstáculos que nós temos no meio do caminho para que nós possamos realmente prosperar e ter sucesso, mas com esse ordem e progresso você
já responde uma grande parte dessa pergunta. Eu olho, você falou dos jovens, e os jovens que nos assistem agora, assistem a nossa entrevista, nós vemos isso no Colégio Visconde de Porto Seguro, Ingo, centenas de jovens excelentes, bons brasileiros mesmo, que saem daqui e vão não só para a Alemanha, mas para diversos países do mundo. Nos anos de 2021 e 2022 foram mais de 300 aprovações para universidades do exterior por parte do Colégio Visconde de Porto Seguro. E a nossa grande esperança é de que esses jovens identifiquem esse enorme potencial e um dia voltem para o nosso país para justamente nos ajudar nessa, eu não vou dizer reconstrução, porque o Brasil ele evolui, mas qual a sua opinião são ainda esses pequenos obstáculos que nós teríamos que superar para que a gente possa definitivamente deslanchar? O Stefan Zweig escreveu um livro muito bom chamado Brasilien, ein Land der Zukunft, né, que é o Brasil, o país do futuro, mas aguarda-se com tanta ansiedade por esse futuro. Né? Aonde ainda estão essas pequenas pedrinhas do caminho? Isso que você está mencionando é uma verdade que eu sinto na pele, porque meus filhos estudaram no Porto Seguro e uma boa parte dos meus netos estão na Alemanha e outros aqui. Mas o que eu posso te afiançar é que a paixão pelo Brasil, ela permanece. Eles estão lá, estão aqui, mas a paixão não termina. E eu acho que são grandes torcedores da evolução positiva do Brasil. Então, nós temos ali, eu acho, um grande universo de jovens que torcem pelo Brasil. Nós temos que fazer na nossa geração a nossa parte. E não podemos novamente transferir essa responsabilidade a outras gerações. E uma dessas responsabilidades é a gente trabalhar, nós brasileiros, as lideranças brasileiras, trabalharmos melhor na ordem das instituições. O que hoje a gente presencia é um estresse, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente, das instituições democráticas. No mundo inteiro a gente tem um tema forte da renovação dos partidos, do papel relevante das democracias dentro dos parlamentos, que parecem que os funcionários têm mais um exercício de poder do que o cidadão. Quer dizer, aonde está o cidadão nesse processo? Isso é um tema que nós estamos vendo nos Estados Unidos, nós estamos vendo isso na Alemanha, nós estamos vendo isso em outros países. E, particularmente, no Brasil, forte também. Nós temos uma Constituição em 88, que foi constituída por 4 anos, bastante detalhada, e que confunde hoje o cidadão brasileiro o que é um princípio de Estado e o que é uma lei ordinária. Nós temos mudanças constitucionais a toda hora, porque de tão detalhada que ela perdeu a função principiológica. Nós temos que reescrevê-la. Nós temos que fazer uma Constituição para os próximos 50 anos. Uma Constituição aberta, participativa, moderna e que coloque o cidadão dentro do processo de opções. Com essas tecnologias que você tem. Hoje, no seu celular, se faz uma transferência bancária por onde você está no mundo. Mas as eleições, a gente tem que fazer no papel. E ainda tem discussão se isso está certo ou errado. Enquanto você teria um processo institucionalizado dentro do partido, o que você poderia fazer no celular, fazendo com que pequenas áreas eleitorais, os distritos eleitorais, pudessem fazer eleições, votações, em função daquilo que é importante para eles, como acontece na Suíça, no cantonal. O princípio da Suíça, se você perguntar quem é o presidente, ele nem sabe. Por cantões. Por cantões. Eu não quero levar o processo suíço para cá, que não dá, não funciona. Que seja o presidencialismo, sem problemas. Mas dentro do processo de você tomar decisões, de você fazer processos, podemos revolucionar.
E nós somos uma sociedade ainda nova, aberta a inovações. Muito diferente das sociedades mais amadurecidas. Me permite dar um exemplo. Em 2013, o ministro Westerwelle, num dos encontros econômicos Brasil-Alemanha, fez uma apresentação absolutamente notável. Ele diz assim: nós alemães, a cada dia, fazemos nossas opções de uma maneira mais conservadora, porque somos uma sociedade em envelhecimento. Enquanto vocês, brasileiros, tomam cada dia uma decisão mais inovadora, porque vocês querem coisa diferente, querem coisas melhores. População jovem. População jovem. E aí ele conclamou os dois, dizendo assim: vocês poderão aprender de nós o que não vai dar certo, onde vocês vão arrebentar a cara. Então não façam, venham, vamos conversar. E nós, alemães, precisamos nos oxigenar com essa juventude brasileira. Imagine que contraposição de um homem que estava no auge do poder liberal, tendo essa visão e esse recado para os dois. Então eu resgato isso depois de 10 anos, ele já é falecido, como sendo um marco de cooperação futura, onde povos que tenham um processo de envelhecimento, talvez com sabedorias, e um povo inovador, que quer desbravar, que tem força para transformar, se juntando dentro de um bem maior. Então eu tenho muita esperança, mas mais do que isso, convicção de que nós temos lideranças nos dois países que sabem disso e querem trabalhar nisso. Que ótimo. Isso justifica o que você diz, justifica também esse intercâmbio, população envelhecendo na Alemanha, nós com uma população ainda bastante jovem, justifica essa sede atual da nossa juventude pela busca de know-how e de informações para, quem sabe, um dia trazer isso tudo e aplicar isso no Brasil, como aconteceu comigo, 3 anos de Alemanha, uma formação técnica e um retorno para o Brasil para poder aplicar isso aqui. Ingo, você falou muito das instituições ao longo dessa nossa entrevista, a importância de instituições fortes, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Você poderia explorar um pouquinho mais esse assunto, porque isso realmente é muito importante. Disse muito que o mandurinha não faz verão. E talvez isso não faça parte da cultura de alguns países, identificar a importância da institucionalização, da força de instituições para que se possa defender os seus interesses no cenário nacional e internacional. Você poderia explorar um pouquinho mais esse tema da importância e a força que uma instituição deve ter? Eu acho que a Alemanha é um exemplo extraordinário de institucionalidade. Dizem as boas tradições que se existe um vilarejo, no mínimo tem 2 igrejas e no mínimo tem 2 clubes de boliche. É verdade. Para poderem competir, porque senão não tem graça. É verdade. Então, os alemães têm uma facilidade de criar instituições. A Sociedade Beneficente Alemã, ela se criou porque São Paulo, com 50 mil habitantes, ela de repente teve um farmacêutico, um empresário e um lojista que eram abordados pela população imigrante porque estavam doentes, etc. e tal, e aí fizeram uma instituição, que é a Sociedade Beneficente Alemã. O Colégio Visconde de Porto Seguro criou-se com a necessidade de se ter uma educação diferenciada na São Paulo e começou-se com uma Holländerschule e depois cresceu a isso que nós temos aqui, que é extraordinário. Você vê a parte de hospitais, isso você não vê só em São Paulo, você vê isso em Porto Alegre, você vê no Rio de Janeiro, você vê em Buenos Aires, você vê em Santiago, você vê em tantas outras cidades mundiais. Então, isso dá força, isso dá organicidade. Essa parte de instituições, ela se reflete também na parte de sociedades. Então,
uma curiosidade, existe uma única personalidade que foi enterrada na Escola de São Francisco, que foi um professor alemão, Francke, constitucionalista, que veio ao Brasil e era, na época já, na Alemanha, de um movimento republicano. E na época do Império, ele aqui estava lecionando constituições democráticas republicanas. Quando ele faleceu, e ele era protestante, São Paulo não tinha um cemitério de protestantes. E aí queriam enterrar ele no cemitério dos indigentes. Os alunos se rebelaram e disseram, não, isso é impossível, nós não vamos deixar. E fizeram um protesto e enterraram ele dentro da Faculdade de São Francisco. E até hoje, da São Francisco. E até hoje lá está ele e sempre tem flores no túmulo dele. O que ele fez? Ele teve a institucionalidade de criar uma associação chamada Bucha, que vem dos Burschenschaften da Alemanha. Burschenschaften. Isso. E essa associação se tornou um centro dos grandes pensadores constitucionalistas brasileiros republicanos. Então, é uma institucionalidade que vem do mindset, do pensamento, e que contribui para essas liberdades que nós gostamos, mas também das disciplinas que isso rege. Ingo, então, permita-me agradecer-lhe por ter... Posso ainda fazer um pequeno adendo em relação à institucionalidade? Por favor. Maurício, eu queria dar um testemunho da importância do Instituto Marxo Staden. Eu acho que o Marxo Staden tem, em toda a sua história, feito uma contribuição do entendimento entre os povos, do Brasil, na Alemanha, Áustria, Suíça, e aqui a contrapartida no Brasil. Eu penso que quem respeita suas raízes e quem desenvolve seus valores, ele tem força e pujança para olhar o futuro. Eu espero muito que empresas, instituições, governos comecem a reconhecer melhor o que o Instituto Marxo Staden representa dentro desta configuração, desta ponte, porque é uma ponte de diálogo, é uma ponte de compreensão, é uma ponte onde a gente vê aonde a gente esteve tão diferente e depois a gente se juntou em outro momento. Então, eu queria reforçar isso, Maurício, porque esse instituto, eu espero muito, possa contribuir e fazer crescer essa amizade entre os dois povos. Parabéns. Ingo, foi muito agradável a nossa entrevista. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer, em nome do Instituto Marxo Staden, por ter aceito o convite para estar conosco aqui, gravando este 10º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Foi uma honra enorme para nós tê-lo conosco como um associado, amigo do Instituto e tão otimista com relação ao futuro dos nossos dois países. Muito obrigado por ter estado conosco. Eu gostaria de convidar a todos que nos sigam nas nossas redes sociais aqui do Instituto Marxo Staden, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Em breve estaremos aqui com o nosso 11º episódio, entrevistando o cônsul-geral da Suíça em São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Eu ficaria muito curioso em saber o que ele teria respondido a todas essas nossas questões. Olha, até hoje ele não se manifestou, mas quem sabe um dia. Eu acho que se alguém repetir e olhar, ele vai ver uma piscadinha. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Ingo. Muito obrigado.